Olá, eu sou Jimmy Amora, jornalista da agência Infra, e estamos aqui no Conexões ANP Trilhos 2025 para entrevistar a secretária de Transportes e Mobilidade Urbana do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Priscila Sacalém. Priscila, queria te agradecer por estar aqui com a gente e queria que você pudesse falar sobre como é que o Rio de Janeiro está desenvolvendo os projetos de mobilidade sobre trilhos no estado. Beleza. Bom, Jimmy, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, o estado do Rio está muito preocupado, né? A gente tem uma cidade que é muito densa, uma região metropolitana que transporta muita gente, né? A gente todo dia aí tem gente indo e voltando. A gente tem aproximadamente, a gente transporta 300 milhões de pessoas por ano no estado. E aí falando dos modos, né, do estado, então do metrô, do trem e também as barcas acabam compondo, né, a nossa rede de mobilidade. A gente está pensando na integração agora, né, a gente está num momento muito frutífero para essa integração acontecer, para essa inteligência, essa logística de mobilidade ser desenvolvida, porque a gente agora, depois da pandemia, acabou passando por uma oportunidade de repactuar os contratos. Então a gente aproveitou nesses momentos de repactuação para tentar também trazer modicidade tarifária, desvincular, né, o contrato, por conta do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, desvinculá-lo somente da tarifa recebida pelo concessionário, para a gente, enquanto ente federativo, conseguir remunerar efetivamente pela prestação do serviço e ter mais autonomia para fazer política pública e subsidiar a tarifa. Então, a nossa ideia é, né, obviamente, com os novos projetos de expansão das linhas, né, do metrô, de modernização da linha ferroviária, a gente está também tratando da mobilidade, mas acredito que no momento, hoje, o que a gente tem de mais significativo é o momento regulatório, em que a gente está conseguindo repactuar os contratos para trazer mais sustentabilidade financeira, até porque são contratos que vão demorar muito tempo, né? O do metrô agora, por exemplo, do Rio, ele vai até 2048 com esse novo termo aditivo que a gente celebrou, né? O da Supervia também a gente está pensando em fazer uma licitação que não vai ser de pouco tempo também, né? Nem dá para se financiar o projeto. Então, quando a gente tem projetos assim de longo prazo, é muito importante que a gente aproveite a oportunidade regulatória para modernizar os institutos. Eu queria que você falasse um pouco, porque, como você citou, são muitos modais diferentes, muitos modos diferentes e novos modos se integrando ao transporte de pessoas no estado. Queria saber como é que vocês trabalham essa integração para que o passageiro tenha a melhor experiência e o melhor uso possível do transporte, né? Se locomova da forma mais fácil e mais barata. A gente está num momento também interessante, né? Porque o trilho não tem muito jeito, né? Ele está lá fixo, então a gente já sabe por onde ele vai passar. Mas a gente está num momento hoje que a gente está também estudando, né? Como eu falei, a expansão das linhas ferroviárias, então, especialmente do metrô, a gente tem alguns projetos, até financiado pelo PAC, a gente tem um projeto para a expansão da linha 3, que já foi anunciado, tem um traçado para a gente otimizar também a linha 2 do metrô, que vai ligar o Estácio à Praça 15, a gente está estudando isso. Em paralelo, também, para a gente poder integrar melhor ainda e ter aquela ideia da complementaridade, né, e não é de roubar um passageiro do outro, o Estado também vai lançar a primeira licitação dos ônibus intermunicipais. E com essa inteligência, né, de traçado, de rotas, já considerando o que a gente já tem de modo de transporte de trilho, acho que a gente vai conseguir também trazer mais facilidade, integração e inteligência competitiva também para os modos de transporte, porque todos são nossos concessionários, todos têm que ter sustentabilidade financeira e, no final do dia, todos têm que entregar o melhor serviço de transporte para o passageiro. Então, O ministro Rui Costa até falou sobre isso. É muito melhor cooperar nesse setor do que competir, né? Exatamente. Olha só, fazendo esse registro aqui, parabenizando ao evento também. As falas de abertura foram, assim, músicas para os nossos ouvidos, né? Até a tranquilidade, né, do ministro Ambrósio,
É Ambrosio? Não, o ministro Rui Costa. Não, o outro ministro do TCU. O ministro Anastasia. Anastasia. Você vai cortar essa parte, né? Tá, vamos cortar. Foi muito, eu fiquei muito feliz de ouvir o ministro Anastasia falando sobre como os órgãos de controle precisam focar na solução e se o serviço público está sendo entregue, e como o ministro Rui Costa trouxe o diálogo como um fator determinante, seja ele entre os entes federativos e seja ele entre o público e o privado. Chega, né? A gente está na hora agora de conversar, de dialogar, para fazer o nosso país ser um lugar melhor, gente. E aí, nessa conversa, acho que você pode contar um pouco sobre como é que foi a conversa que vocês tiveram com o concessionário do metrô, que resultou num acordo considerado assim, histórico, né, no Estado, para que voltasse a se desenvolver o sistema metroviário lá. Sem dúvida, Jimmy, foi assim a gente considera assim uma grande vitória, porque foi um destrave de um imbróglio regulatório jurídico que já se arrastava há quase 10 anos no nosso Estado. Então, havia toda uma preocupação estrutural sobre o que vai acontecer, né, com aquele canteiro de obra, e também a gente precisava destravar o avanço, né? O projeto do metrô do Rio é um projeto que tem muita linha ainda para abrir, muito caminho ainda para percorrer e muito trilho para instalar. Então, nosso diálogo foi bastante interessante, porque a gente aproveitou essa oportunidade de fazer uma retomada da obra em si, da Estação da Gávea, que obviamente é um objetivo importantíssimo, a gente está para entregar essa obra em 2028, né? Está no cronograma, mas também a gente aproveitou nesse diálogo para modernizar, né, essa relação contratual, para a gente diminuir um pouco a dependência, tanto do concessionário quanto nossa, né, da receita tarifária. A gente trouxe novos mecanismos em que a gente está dividindo com o concessionário o risco da demanda, então a gente tem uma curva de demanda prevista, e se ela ficar abaixo, o Estado vai ser remunerado, e se ela ficar acima, a gente também divide com o concessionário esse lucro. Então, trouxe mais sustentabilidade, trouxe uma modernização que só foi possível porque a gente conseguiu dialogar. E a gente teve nessa oportunidade dessa celebração do 10º termo aditivo, a gente também celebrou um TAC. Então, muitas demandas regulatórias, muitas disputas que estavam em curso na agência reguladora, que estavam em curso até na justiça, elas foram eliminadas. Então, a gente vê que a relação entre o Estado e o concessionário, ela ficou ainda melhor, porque a gente diminuiu o conflito, a gente melhorou, otimizou a remuneração, né, sem com isso também tirar a sustentabilidade econômico-financeira, tanto para o orçamento público quanto para o concessionário. A gente está falando aqui de entregar um serviço para a população, né? E eu só consigo enxergar coisa boa quando quem está, né, nesse meio, nessa relação, senta para chegar numa solução. E a gente está muito satisfeito, né? O Rio de Janeiro, realmente, como você falou, foi um grande projeto, a gente saiu na vanguarda, mas, de novo, né, a gente não ia conseguir alcançar esse resultado se a gente não tivesse contado com a boa vontade, com o diálogo institucional, né, e também com os órgãos de controle do nosso lado. Então, eu queria dizer que a gente, assim, institucionalmente, a gente demonstrou uma maturidade muito bacana, que é o que eu acredito como cidadã mesmo agora do Brasil falando, que é o futuro, né, especialmente para a gente entregar um serviço de transporte digno para a nossa população. Priscila, muito obrigado pela tua presença aqui. Bom saber que as coisas estão se desenvolvendo lá no Rio de Janeiro. Eu que agradeço pelo convite e sucesso a todos aí nos seus projetos. Obrigado. Obrigada.